Olá, galerinha! Mais uma aula de biologia aqui com a professora Tabita Maciel e com a nossa prof. Adelina, ok? Gente, na nossa aula de hoje a gente vai falar de uma substância muito importante. A gente vai estar entrando num grupo muito importante. Ah, professora, a água e os sais minerais não é importante? As substâncias inorgânicas? Claro que é. A gente falou aí de várias funções desempenhadas pela água que vão participar de processos importantíssimos para o nosso metabolismo, para o nosso organismo, para a manutenção dele. Mas nós vamos estar falando agora, a partir desta aula, das substâncias orgânicas, galera. É isso mesmo. Lembram lá das aulas anteriores, quando nós falamos dos coacervados? Nós falamos que ela era uma junção de moléculas proteicas. Olha aí, proteínas. E as proteínas são substâncias orgânicas, mas não é dela que nós vamos falar na aula de hoje, tá bom? Segura aí, vamos lá olhar nosso material? Então, olha lá, na aula 14.1, nós vamos falar sobre a primeira substância orgânica, que é os carboidratos, que são os carboidratos, certinho? Vamos lá, então. A habilidade para essa aula é identificar as substâncias orgânicas e inorgânicas que compõem a matéria viva e saber diferenciá-las. Reconhecer a célula como uma unidade morfológica do ser vivo, entendendo sobre sua estrutura, o seu funcionamento e o papel biológico. Então, olha só, galera. Quando a gente falou da água, dos sais minerais, nós vimos onde eles estão presentes, nós vimos a propriedade, a conformação estrutural dessa molécula, e isso tem muita importância para essa funcionalidade biológica, ou seja, como que ela vai agir no nosso organismo, tá certo? Então, os carboidratos também vão apresentar uma organização, certo? Um aglomerado, uma junção de elementos químicos, e você precisa estar ligado quais são esses elementos químicos que fazem parte de cada uma dessas substâncias orgânicas. Então, sangue nos olhos, atenção, ouvidos muito atentos para as aulas aqui. Vamos lá? Olha lá para o nosso material. Então, substâncias orgânicas, os poderosos carboidratos. Quem nunca... Olha aqui para mim. Quem nunca se maravilhou, com aquele final de semana, professora Adelina, aquela lasanha, aquela caixa de chocolate que chega assim tão, Oxa, que legal. Então, essas comidas, esses agradinhos, eles são compostos por carboidratos. Só que tudo na vida em excesso, galera, é complicado. Os carboidratos têm função no seu organismo, no meu organismo, são importantes para nós? Com certeza. Porém, se você exagerar nos alimentos ricos em carboidratos, você pode ter sérios problemas. Aumento de peso, Certos problemas relacionados não só a esse aumento de peso, um cansaço, uma fadiga, você pode ter N situações, tá? Então vamos equilibrar. Quando a gente está falando de substâncias orgânicas e também as inorgânicas, tudo tem que estar em equilíbrio. Eu não gosto de beber água. Eu preciso beber água. Ela precisa estar dentro do meu organismo, tá? Eu preciso ingerir alimentos que contenham, muita água. Eu preciso ingerir carboidratos também, porque a gente vai ver que nem tudo, tá ali presente, tá bom? Vamos lá para a nossa aula? É uma substância, em uma simples, não, pode voltar lá para o slide. Em uma simples caminhada ou corrida ao ar livre, nossos músculos estão realizando um trabalho, tá? E olha só aqui para mim. Você tá lá, eu percebi que a gente está aí num momento bem, uma situação atípica, onde nós precisamos estar em casa. E aí, se eu ficar sem fazer atividades físicas e me alimentando,
eu posso ter esse aumento de peso, certo? E aí eu vou fazer, então, precisar fazer uma atividade física, aí olha lá as profs de educação física, né, professoras lindas e maravilhosas, que estão aí com um projeto belíssimo, mexa-se. Então, você precisa se mexer. Mas, para que eu me mexa, para que eu caminhe ou corra, eu preciso, né, ou faça as malhações aí, enfim, não sei qual a afinidade que você tem, né? Mas você precisa de energia. Quem é que vai oferecer energia para as tuas células estarem aí realizando os movimentos da tua musculatura, ajudando no teu transporte de oxigênio, oxigenando tudo para você ficar bem atento ao que você está fazendo? Quem vai fazer isso? Os carboidratos. Os carboidratos são as nossas fontes primárias de energia, galera. É a nossa fonte primária de energia. Então, eles são imprescindíveis para que eu consiga executar várias atividades no meu dia a dia. Quando a gente está assim, passa muitas horas sem comer, essa energia né, baixa. Aí você começa a fazer a ingestão de alimentos que contêm, obviamente, os carboidratos e outras substâncias orgânicas, né? E aí você vai começando a ter uma ativação, você vai começando a ter mais energia, tá certo? Então vamos lá, continuidade do nosso slide. Para isso, utilizamos a energia que foi liberada a partir da oxidação das moléculas de carboidrato, de uma molécula de carboidrato, que no caso é a glicose. Então, a primeira molécula, né, a gente está falando aqui em relação aos carboidratos, é essa molécula, a glicose. E a gente vai ver que os carboidratos, eles obedecem uma classificação, assim como todos os grupos de seres vivos estão lá, a nomenclatura, né, as regrinhas. Aqui, quando a gente fala também sobre os carboidratos, nós precisamos também fazer certas observações classificatórias, tá certo? Então, olha lá. A principal característica, então, é eles serem fornecedores de energia, tá bom? Os carboidratos ou glicídios, então, essa palavra aqui, glicídios, não vai se confundir com glicerídeos, tá? Glicerídeos está ligado aos lipídios, glicídios aos carboidratos, aos açúcares, certo? Vamos lá. Os carboidratos ou glicídios são substâncias orgânicas fundamentalmente compostas de carbono, hidrogênio e oxigênio. Quais são as moléculas que estão presentes? Carbono, hidrogênio e oxigênio. Lembra que eu falei para vocês? Cada uma das substâncias que nós estamos estudando, você precisa entender e saber quais são os elementos químicos que vão estar presentes aí, para você poder fazer as conexões corretas. E quando você estiver numa prova, você bater o olho e saber, isso ali é um carboidrato. Não, isso aqui é um lipídio. Não, isso aqui é uma proteína. Tá certo? Então, os carboidratos são compostos por carbono, hidrogênio e oxigênio. E aí eles vão ter, né, diferenças na quantidade desses carbonos. E aí você vai ter uma nomenclaturazinha para cada um deles quando eles vão ter uma variação de quantidade de carbono. Vamos olhar lá. Sua classificação quanto ao tamanho da molécula é monossacarídeos, certo? Onde você vai ter só o monômero, né, o carboidrato com o carbono, oxigênio e hidrogênio. Oligosacarídeos, quando você vai ter de 2 até 10, tá? Monossacarídeos unidos, moléculas de monossacarídeos. Polissacarídeos, você vai ter vários, inúmeros, tá? Formando moléculas bem extensas, que são difíceis de serem quebradas, tá bom? Então, a gente vai prestar atenção. Aquelas moléculas menores, tá? Formando os monossacarídeos, são justamente essas que chegam mais fácil, são mais acessíveis às nossas células. Então, as células vão captar esses monossacarídeos rapidamente, para poder gerar energia. Precisou de energia rápido? Monossacarídeo. Tá bom? Vamos lá. Então, vamos conhecer algumas informações desses monossacarídeos e vamos conhecer algumas classificações deles. Os monossacarídeos são carboidratos simples, de forma molecular, CH2ON. Tá vendo o Nzinho aí?
é porque a quantidade de carbono vai variar, tá bom? Onde o N tem no mínimo 3 e no máximo 8. Então, olha só. Esses carboidratos, esse monossacarídeo com carbonos, ele pode ser triose, com 3 carbonos, tetroses, com 4, pentoses, com 5 e hexoses, com 6 carbonos. Então, você vai olhar a molécula e vai ali observar quantos carbonos tem, para você saber, é um monossacarídeo? Eu preciso saber se ele é uma tetrose, uma triose, uma tetrose, uma pentose e uma hexose. Tá bom? A gente vai apresentar alguns aqui para você, mas você fica ligadinho nessa informação. Vamos lá. Eu acho que eu passei um, né? Então, são os verdadeiros açúcares solúveis, os monossacarídeos, são os verdadeiros açúcares solúveis em água e, de modo geral, de sabor adocicado. Olha a dica aqui. Os monossacarídeos têm sabor adocicado. Professora, os oligosacarídeos e os polissacarídeos não têm? É exatamente, tá? Então, quando você sentir um doce presente nas frutas, no caso, você está ali ingerindo esses monossacarídeos, tá? Vamos seguindo. Os de menor número de átomos de carbono são as trioses, que tem 3, então, átomos de carbono. Os biologicamente mais conhecidos são os formados por 5, as pentoses, ou por 6, que são as hexoses, tá bom? Então, vamos conhecer aqui os dois, né, principais monossacarídeos que estão classificados dentro dessa quantidade de 5 carbono, que formam a pentose, tá certo? Dá uma olhadinha ali, ó, você tem ribose. Olha lá a quantidade de carbonos, C5, certo? Agora, olha para o quadrinho azul. Desoxirribose, quantos carbonos? 5. Pentose, tá certo? Aí eles vão ter 10 hidrogênios, o que vai mudar ali é o oxigênio, que vai ter 5 na ribose e 4 na desoxirribose. Professora, desoxirribose, ribose, são açúcares. Ribose e desoxirribose são carboidratos, são açúcares, tá? Cujo papel biológico da ribose é formar a molécula de RNA. O que é mesmo o RNA? Um ácido nucleico, né, galera? A gente vai ter uma aula sobre isso aí. Mas é um ácido nucleico, presente dentro do núcleo também. Tá bom? Vamos lá, então. Lá nosso quadrinho. E a desoxirribose vai estar presente, então, vai estar formando, então, a molécula de DNA, também presente no núcleo, tá bom? Seguindo. Olha aí a conformação, né, molecular, estrutura molecular, então, deles. Você tem aqui... Aê! Então, você tem aqui, ó, desoxirribose, o DNA, e você tem a ribose, o RNA, tá certo? O que a gente tem que observar aqui? Tanto a ribose quanto a desoxirribose, eles têm um grupo fosfato, certo? E eles têm o açúcar aqui, ó. E aí eles vão ter, ó, 1, 2, 3, 4, 5 átomos de carbono. Olha aqui para a desoxirribose também, ó, o açúcar aqui. Você vai ter 1, 2, 3, 4, 5 carbonos, certinho? E todos os dois vão ter base. O que é essa base aqui, professor? Professor, é a base nitrogenada, tá? Que no caso da ribose, a gente vai ter uma aula só sobre isso, tá, galera? Mas a gente sabe que tem citosina, tá? Uracila. Opa, deixa eu usar a borracha aqui. Beleza. Foi a caneta? Foi. Você vai ter a citosina, você vai ter a uracila, você vai ter a guanina. Eita, que esse negócio... Ok. Citosina, uracila, guanina, tá? E aqui na desoxirribose vai ter a citosina, timina e a adenina, né? E a guanina.
Tô aqui. Sumiu. Quase. Citosina, timina, adenina e guanina, aqui na desoxirribose. Citosina, uracila, adenina e guanina aqui no caso do RNA. Depois a gente vai falar sobre isso aqui. Mas o que é o foco dessa estrutura? Olha só aqui, ó. É o grupo hidroxila. Linda! Letra linda demais. Vamos lá. Então, aqui no caso da ribose, você tem a hidroxila OH. Olha o que aconteceu na desoxirribose. Você tem a perda, tá? Do oxigênio, vai ficar só o hidrogênio. Por isso esse nome desoxirribose. Ela perde o oxigênio da hidroxila. Tá bom? Seguindo. Vamos falar agora sobre as hexoses. Quantos carbonos tem? 6, né, galera? 6 carbonos. Agora vamos conhecer algumas moléculas de hexose. A principal aqui nós temos a glicose. Pode colocar lá no quadro. Então você tem a glicose. 6 átomos de carbono, 12 de hidrogênio e 6 de oxigênio. É a famosa C6H12O6. Glicose. O papel biológico, principal fornecedor de energia para o trabalho celular. Ela vai participar ali do processo de respiração celular, né? Onde, através da fotossíntese, você tem a liberação do oxigênio e esse oxigênio vai ser inspirado por você, vai parar lá nas suas células. Chegando nas células, ela vai também junto com a glicose, tá? Que é essa hexose, um monossacarídeo, vai então estar participando da respiração celular, onde você vai ter depois a liberação de gás carbônico e de água. Olha aí que importante é essa molécula, né? Vamos lá. É a base para a formação da maioria dos carboidratos mais complexos, ok? Porque a gente falou ali que tem os oligosacarídeos e os polissacarídeos. A gente vai ver aqui, calma lá. Produzida na fotossíntese pelos vegetais, encontrada no sangue, no mel e nos tecidos vegetais. Então, está circulando aí pelos organismos vivos, né? Vamos continuar. Outro monossacarídeo importante, tá? É a frutose, cujo papel biológico fornece energia também para nossas células. A gente não falou que a principal característica dos carboidratos é o fornecimento de energia? Então, tanto a glicose quanto a frutose têm esse papel, né? Os carboidratos em si. Ela é encontrada principalmente em frutos doces e também no esperma humano. Isso mesmo, tá? Vai estar presente aí também no esperma, onde nós vamos encontrar as células reprodutivas, no caso do espermatozoide. Vai estar ajudando aí na nutrição dessa célula que precisa fazer, né? Tá bem nutrida para poder fazer o seu deslocamento aí para chegar e encontrar o óvulo e ocorrer a reprodução. Mas a nossa aula não é sobre isso. Vamos lá, continuando. A galactose também é um monossacarídeo, certo? E você vai ter aí o papel biológico também, fornecimento de energia, vai ser encontrada, presta atenção. A galactose é encontrada no leite, mas ela vai estar associada à lactose, ela vai compor a lactose, certo? Que é um disacarídeo, que a gente vai falar, ok? Então, a galactose, ela é um monossacarídeo, certo? Que tem 6 carbonos. Vamos lá, então. Agora nós vamos falar sobre os oligosacarídeos. São aqueles que vão ter mais de um monossacarídeo, tá bom? São moléculas formadas pela união de 2 a 10 monossacarídeos. Então, formam moléculas um pouquinho mais extensas, mas mesmo assim ainda são menores que os polissacarídeos. Vamos lá. Essa união ocorre pela saída de uma molécula de água, onde vai ocorrer o processo de desidratação que a gente vai já observar, para cada ligação entre esses monossacarídeos, tá? Então, olha aqui para mim. Quando eu tenho um monossacarídeo e aí eu tenho outro monossacarídeo, vai ocorrer uma ligação. Nessa ligação vai haver liberação de água, um processo de desidratação. Depois você vai ter esses dois, né, essas duas moléculas de monossacarídeos ligadas. E aí também recebe um nomezinho específico, tá? Que são as ligações glicídicas. Vamos dar uma olhada? Olha lá. Olha lá os nossos monossacarídeos. Deixa eu ver se está funcionando a canetinha. Tá. Então aqui você tem, ó, um monossacarídeo
e você tem o outro monossacarídeo. A hidroxila, tá vendo as duas hidroxilas aqui? E aí o que vai acontecer? Os hidrogênios vão se unir a um átomo de oxigênio, liberando água, formando a molécula da água. Então, ela desidratou. E aí, agora vai acontecer essa ligação que a gente chama de ligação glicosídica, tá? Ou seja, os dois monossacarídeos vão estar ali unidos, muito bem unidos, e aí você vai ter vários outros, né, monossacarídeos, porque a gente está falando dos oligossacarídeos. O prefixo oligo deriva do grego e quer dizer pouco. Ah, professora, de 2 até 10 é pouco, né? Mas em relação aos polissacarídeos, mas já é uma molécula maior, né? Os oligossacarídeos mais importantes são os disacarídeos, ou seja, que vai ter 1 e 2 monossacarídeos ligados por essa ligação glicídica onde ocorreu a desidratação, tá bom? Vamos lá, os exemplos dos oligossacarídeos. Então, aqui no quadro você tem, né? Ficou um pouquinho escuro, mas tudo bem. Você tem a sacarose, a lactose e a maltose. A sacarose, ela é formada, olha aqui, ó, pela glicose. A glicose lá que tem 6 átomos de carbono, é uma oxose. Olha só que curioso, ela vai estar presente também na lactose e também vai estar presente na maltose. Então, todas essas 3 moléculas vão conter glicose, porque a gente está falando de quê? Disacarídeos, onde você vai ter a união de 2 moléculas de monossacarídeos, ok? Qual é a outra molécula, professora? Molécula, eu falei moleca, eita. Na sacarose, você vai ter, então, a glicose e a frutose, beleza? Todas elas vão ter a função energética. Onde é que eu vou encontrar, professora? Cana-de-açúcar, beterraba e rapadura, galera. Só lembro de minha avó, né? Gostava muito de rapadura. Mas pensa numa valinha saudável, porque ela comia muita rapadura, é muito importante, tá? Lactose. Você vai encontrar a glicose e olha lá a galactose. Lembra que a gente falou? Ok. Está presente no leite. É importante a gente tomar leite para obter o cálcio. É importante a gente também tomar leite para a presença aí dessa fonte de energia que é a lactose. Porém, olha aqui para mim. Porém, existe em certos organismos que tem a ausência da lactase, que é a enzima que vai quebrar as moléculas de lactose. Quando a pessoa não tem a lactase, que é a enzima, que é uma proteína, ela perde essa capacidade e vai gerar um desconforto intestinal muito grande, tá? Então, a pessoa precisa ingerir alimentos que não tenham, né, ou que zero lactose, né, para não ter esses problemas, porque ela não tem a enzima lactase, tá bom? Vamos para lá de novo. A maltose, ela tem, então, 2 moléculas, né, os 2 monossacarídeos de glicose, tá? Encontrados na batata doce, que delícia, as pessoas aqui gostam de malhação, né? Sempre que estão comendo aí o ovinho e também ingerindo aí a batata doce, que é muito legal, satisfaz muito, né, gente? Seguindo, em relação ainda aos polissacarídeos, olha a batata doce aí. Como o nome sugere, poli é um termo derivado do grego e quer dizer muitos. Os polissacarídeos são compostos macromoleculares, ou seja, tem moléculas extensas, formadas pela união de muitos. Lá nos oligossacarídeos, você vai ter ali de 2 a 10 monossacarídeos unidos pelas ligações glicosídicas, né? E aqui você vai ter inúmeras ligações. Tá bom? Vamos conhecer alguns desses polissacarídeos. Os 3 polissacarídeos mais conhecidos dos seres vivos são quem, prof? Olha aí, caindo aí para nós o amido, a quitina, o glicogênio e a celulose. Nós vamos falar dessas 4, tá? Desses 4 polissacarídeos que são importantíssimos, realizando funções específicas nos organismos vivos. Ao contrário da glicose, os polissacarídeos dela derivados não possuem um sabor doce, tá bom?
Lembra que a gente falou lá quando a gente começou falando sobre os monossacarídeos, a gente falou desse sabor adocicado. Porém, aqui, contudo, todavia, nos polissacarídeos você não vai ter esse sabor, tá bom? Vamos conhecer, então, esses polissacarídeos, né? O amido é um polissacarídeo de reserva energética dos vegetais. Reserva energética de quem? Dos vegetais. As batatas, arroz, a mandioca estão repletos de amido, armazenado pelo vegetal e consumidos em épocas desfavoráveis pela planta. Então, a planta também, ela se precavê, né, galera? Ela se precavê. Quando ela sabe que o clima pode mudar repentinamente, eu preciso ter uma reserva. E quem é essa reserva? O amido, que é o polissacarídeo. Os pães e bolos que comemos são feitos com farinha de trigo rica em amido, tá bom? Seguindo, glicogênio. Aí a gente tem uma imagem de que é isso aí, gente. Não faz cara feia não, tá? Não faz cara feia não, porque o fígado é muito bom. Fritinho, né? Uma delícia. Então, é um polissacarídeo de reserva energética dos animais. O amido é reserva energética dos vegetais. E o glicogênio dos animais. Portanto, equivalente ao amido dos vegetais. No nosso organismo, a síntese, onde ele é produzido, né, ocorre no fígado. Por isso a gente colocou a imagem dele ali, belíssimo. A partir de moléculas de glicose. Logo, fígado de boi, fígado de galinha, aí eu não gosto, né? Já aí eu não gosto. São alimentos ricos em glicogênio. Aí vai, gente, o cardápio, olha aqui pra mim. O cardápio, a riqueza de diversidade de alimentos para nós, onívoros que somos, é muito grande, né? Ninguém é obrigado a gostar do que o outro gosta, tá? Você tá cozinhando, você cozinha o que você gosta aí. Ah, é fígado, não é? É fígado de galinha, não é? O importante é você estar ingerindo esses alimentos em quantidades equilibradas para você obter esses nutrientes, certo? Mas de uma forma tranquila, que não cause excessos no teu organismo. Certo? Porque são fontes de energia, mas a energia pode ser estocada, você viu aí o glicogênio, tá? Então a gente precisa se preocupar com isso. Vamos lá para o quadro de novo. Celulose é o polissacarídeo de papel estrutural, isto é, participa da parede das células vegetais. Poucos seres vivos conseguem digeri-los, entre eles alguns micro-organismos que habitam o tubo digestivo de certos insetos, no caso os cupins. E dos ruminantes, bois, cabras, ovelhas, ai desses animais, né? Ai deles, se não fossem esses organismos dentro deles para poder fazer essa quebra, né, dessa celulose, certo? Então é imprescindível aí essa união, dessa parceria desses organismos, tá bom? Seguindo, quitina é um polissacarídeo de função estrutural, encontrado em grandes proporções na natureza, pode ser encontrado em vários organismos, sendo o principal componente da parede celular de quem, gente? Olha aqui, frisa aí, marca aí. Sendo o principal componente, tá, da parede celular dos fungos e também vai compor exoesqueleto de quem? Dos artrópodes, tá certo? Então, a quitina, olha que interessante, a quitina que é um açúcar vai estar presente tanto nos fungos, na parede celular e formando o exoesqueleto. Lembra aquele, quando a gente fez aquela, né? Pode colocar aqui para mim? A gente fez o... Gostei da Adelina fazendo... Ótimo. E o que acontece? Você quebrou o exoesqueleto desse artrópode. Pode ser uma barata, né? Pode ser um besouro, tá bom? O importante é que te causou aí um certo, né? E aí você pisou. Não, os alunos da mediação tecnológica, eles não esmagam querendo, não. É uma distração. Estava andando e, infelizmente, pisaram em cima, tá? Mas você vai ouvir do mesmo jeito, tá bom? Então, a quitina, que é um carboidrato, certo? Classificado como um oligossacarídeo, beleza? Moléculas extensas, que vão precisar de um gasto de energia para ser quebrado para a gente poder utilizar. Vamos lá. Ok, galera. Então, olha só. Na aula de hoje, nós falamos sobre essa variedade de carboidratos. Passeamos pelos monossacarídeos, passeamos pelos oligossacarídeos, que são aqueles que têm, vamos dizer assim,
quantidade de moléculas intermediárias, tá bom? Monossacarídeos vai ter uma só, os oligosacarídeos de 2 a 10 e os polissacarídeos que são extensílimos. Todos eles, gente, têm como principal função a liberação de energia para o nosso organismo. A gente começou lá a nossa aula falando sobre uma pessoa ali caminhando, realizando uma atividade, né? Tá caminhando ou pedalando, ou correndo, nadando, tá bom? Todas essas atividades você vai precisar que a sua musculatura tenha uma boa oxigenação, obviamente, e também energia para realizar os trabalhos necessários. Você que está estudando, se esforçando, né? Já está no primeiro ano, mas pensando aí no Enem, obter uma boa classificação. Isso tudo tem gasto de energia, porque para você utilizar o seu cérebro, você vai ter ali processos químicos acontecendo, certo? E tudo à base de energia. Então, os carboidratos são fundamentais. Só que a gente precisa ter atenção numa coisa. Eu tenho aqueles que vão ser estocados. Você lembra quando a gente estava falando sobre cadeia alimentar, galera? Né? Então, na cadeia alimentar, não é um organismo servindo de alimento para o outro? Sim, ele vai se alimentar porque ele está com fome. Então, ele vai saciar a sua fome, vai obter os nutrientes necessários e ele vai estocar parte desses nutrientes, parte dessa energia. E aí, essa energia acumulada vai servir para um outro ser vivo. Certo? Então, olha aí a fonte de energia, como é importante esse equilíbrio. Um organismo raquítico, né? Sem energia, uma pessoa que não se alimenta bem, ela não vai ter muita produção, muita produtividade, porque ela não tem energia suficiente para realizar seus trabalhos. Então, os carboidratos aqui entram muito importantes. E a gente viu que esses carboidratos são compostos por 3 elementos químicos: carbono, hidrogênio e oxigênio. E aí a gente viu que pode ter diferença na quantidade de carbono, né? 3, triose, 4, tetrose, 5, as pentoses e 6, as hexoses em relação aos monossacarídeos, tá certo? E aí a gente falou também que quando a gente entra nos oligossacarídeos, que são os intermediários, a gente está aqui falando, eu que estou falando, né? Os intermediários. Aí a gente vai ter agora a junção de 2, 3, 4, 5, né? Até 10 monossacarídeos. E esses monossacarídeos, lembram do grupo dos hidroxilas? Eles vão ter a perda, né? Vão juntar os 2 átomos de hidrogênio com o oxigênio, e aí você vai ter a liberação da molécula da água no processo de desidratação, e aí você vai conseguir fazer essas, né, ligações glicosídicas. Tá bom? Não é tão forte quanto no caso das pontes de hidrogênio, mas também é uma ligação química presente entre os monossacarídeos, que vão compor as moléculas de oligosacarídeo, e os polissacarídeos, que são mais extensas. Não tem sabor, somente os monossacarídeos, frutose, glicose, tá bom? Presente na maioria dos nossos alimentos aí que nós consumimos diariamente. Então, dose muito bem a sua alimentação, equilibre muito bem, é importante. Exercite-se na medida que você está realizando o consumo desses alimentos, né? Fica aí a dica para a prof também, né, galera? É isso mesmo. Eu estou falando, eu tenho que fazer, né? Não é só ficar falando. Então, é importante a gente cuidar da nossa saúde, tá? Do nosso corpo. Por isso que é tão apaixonante estudar biologia, galera. É muito apaixonante. Por quê? Porque a gente se conhece melhor. A gente consegue entender melhor o funcionamento do nosso corpo e ajudar o funcionamento desse corpo, né? Desse organismo, tá bom? Faltou alguma coisa, falhou alguma coisa, uma conexão ali, deu ruim. Então, não é, né, interessante. Tá bom, galera? Então, essa foi a nossa aula, certo? Sobre os carboidratos. A nossa aula 14.1, certo? Eu te aguardo aí para nós fazermos aquela revisão, tá bom? Tchau, tchau!